Se você é do signo de Áries, essa mensagem é para você. Bichas e bichos do signo de Áries, vamos ver a mensagem do tarô para a semana para você ter direcionamento, orientação e clareza, tá? Enquanto eu embaralho aqui, antes de fazer a leitura, vou passar alguns recados rápidos. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder as mensagens do tarô para sua semana, tá? Para você ter mais clareza aí. Todo domingo eu posto orientação para os signos. No meio da semana, quarta-feira, às vezes quinta, eu posto uma leitura bônus para os 3 signos que tiveram mais visualizações. Então, se você quiser enviar para os seus amigos e colegas e pessoas queridas, familiares de Áries também, ou até quiser pegar outros vídeos e enviar, tá? Aumenta as chances de ter uma leitura bônus com mais orientações no meio da semana, tá bom? Lembrando que é uma leitura coletiva, nem tudo vai fazer sentido para você, você interpreta de acordo com o seu contexto pessoal e o bom senso, e absorve aquilo que fizer sentido, tá bom? E não deixa de comentar aqui o que você achou da leitura, que eu gosto bastante de ter essa troca com você, tá bom? De saber o que você tá achando, o que tá pegando aí, se tá fazendo sentido, se não tá bom? Então, sem enrolação, porque eu enrolo demais nesses recados que são rápidos e dura 2 horas. Vamos lá. Carta número 1, 5 de espadas. Carta número 2, que vem negativa, é um 5 de copas. Carta número 3, que vem positiva, 6 de copas. Então, o que eu acho, Áries? É uma grande decepção que você tem vivido aí na sua vida, nesse momento, ou um grande argumento, um impasse, uma discussão, talvez consigo mesmo, talvez com outras pessoas, mas é algo mal resolvido, mal entendido, as coisas estão fora do lugar, e isso tira a sua paz interior, isso tá te angustiando, isso é uma mágoa que está sendo gerada que já existia e está sendo remexida, remoída. Por quê? Olha esse 5 de espadas aqui. Não é uma carta muito convidativa, né? Pelo menos nessa imagem. Só que ela veio neutra. Eu vou ler para os dois lados, tá? Mas é algum desafio, algum mal entendido, alguma coisa que ficou mal resolvida, que é desafiadora para você, tá? Que tá difícil de superar. Alguma coisa está difícil de engolir, ou que você engoliu, mas ficou no meio do caminho, está entalado. Igual aqui, ó, no 5 de copas que veio negativo. Tá vendo essa bola aqui? Tá na sua garganta, parece. É aquele sentimento de... Ainda mais pro signo de Áries, que é, assim, autêntico, impulsivo, explosivo, e é naquele momento e precisa pôr as coisas pra fora, você teve que engolir alguma coisa que não tá te fazendo bem. Você tá combatendo isso na sua cabeça, e isso tá te ferindo, acho que inclusive fisicamente. Talvez você esteja sentindo coisas no seu corpo, talvez você tenha ficado doente recentemente, ou talvez você esteja sentindo dores, ou alguma coisa que é muito cansaço, porque é o seu corpo reagindo a um pensamento que não está sendo bem digerido. Talvez problemas de intestino, de estômago, alguma coisa assim, porque você está engolindo o sapo, né? Olha o sapo aqui. Tá engolindo o sapo. E ele tá pulando aí dentro, né? O que a gente faz para resolver isso? 6 de copas. Ó, o que não tem remédio, remediado está. Às vezes a gente quer brigar muito por algumas coisas e não tem muito o que fazer. Às vezes a gente precisa soltar a mão de algumas coisas, aceitar algumas coisas como elas são. Talvez, ó, toda vez que eu vou gravar, alguém decide fazer um barulho aqui no meu prédio. Então vamos lá, vamos superar isso também, ó. Aqui, tá vendo essa menininha? Ela tá lendo um livro, ela tá meio despreocupada, assim, sabe? Ah, deu tudo errado, tá tudo uma merda, mas o que eu posso fazer? Eu fiz tudo que eu poderia fazer, que é o 5 de espadas aqui. Às vezes a gente não consegue resolver alguns problemas mesmo. Então, a gente não tem que superar. Tem que terminar de engolir o sapo e se fortalecer a partir disso. Porque o problema já aconteceu toda aquela merda, você não conseguiu resolver, não tinha como resolver, aconteceu alguma injustiça com você, talvez.
e você tá de mãos atadas, tá de mãos amarradas. Você vai encarar esse gigante aqui no meio do caminho? Talvez não seja a melhor solução. Talvez seja ter paciência, esperar amadurecer um pouco a ideia, deixar um pouco de tempo passar. Tá vendo? Tem um rio aqui. Deixa algumas águas passarem, sabe? Deixa acalmar aí o coração, que o momento certo vai vir. É assim que você vai lidar com isso. O momento certo vai vir. Não tem nada que é esquecido. Se não vier justiça pela sua mão, alguma coisa vai acontecer ali. Vai vir justiça, tá? Alguém vai confrontar essa situação de alguma maneira. Tirei uma carta a mais aqui, veio um 7 de paus, que é sobre manter os limites, tá? Então, às vezes você não consegue encarar essa briga, às vezes a gente tem que largar o osso, tá? A gente tem que proteger aquilo que a gente pode. Tá vendo? Esses anõezinhos aqui, esses gnomos, eles estão lutando contra o dragão porque eles conseguem. Mas nem sempre a gente tem força suficiente, tá? Sozinho. Então, se você não consegue encarar isso agora, não tá conseguindo resolver, não é que você não é capaz, você não é corajoso, nem nada. É que às vezes não é o momento, tá? Até veio um 7 de paus aqui. Às vezes a gente precisa pensar de maneira mais estratégica, tá? Então, se você não consegue lutar agora, então se fortaleça para chegar o momento de lutar por isso. O que acontece é, o seu maior problema hoje é que você está descompensado, desequilibrado emocionalmente por esse pensamento que fica ali martelando, esse impasse que está acontecendo. Então, deixa algumas águas passarem. Aí você vai conseguindo digerir melhor aos pouquinhos. Porque você está tentando engolir o sapo todo de uma vez. Primeiro vai uma perninha, daqui a pouco vai outra perninha. Esse sapo talvez você tenha que engolir. Porque mais pra frente você vai estar mais forte para não precisar engolir mais sapo dessa pessoa, dessa situação, dessa questão. Olha como é que tá. A gente precisa de mais clareza nesse momento, tá? Às vezes você pode, não sei se é o seu caso, mas às vezes você pode até pensar, putz, talvez nem seja tão ruim assim. Talvez eu esteja muito chateado porque eu tinha uma expectativa muito grande sobre isso, e aí você reflete melhor e pensa assim, talvez não faça tanto sentido. Talvez você consiga até aceitar algumas coisas depois de pensar melhor, porque às vezes a gente é muito cabeça dura também, não consegue digerir as coisas na hora, porque a gente tá com uma ideia muito presa, muito fixa. Tá vendo esse gigante também? Eu falo de ideias bastante, porque a espadas é um naipe de ideias, tá? Às vezes a gente tem uma ideia muito fixa ali que tá machucando a gente, e às vezes a gente pensa, putz, talvez eu pudesse ser mais flexível e fosse melhor para todo mundo, tá? Mas aqui a gente tá falando de você primeiro. Então, o jeito que tá hoje tá fazendo você sofrer. Então, talvez você precise seguir esse conselho aqui de deixa passar algumas águas, deixa abaixar um pouco a emoção e você vai digerindo aos poucos, vai refletindo aos poucos para tentar passar por esse momento, se fortalecer e, se for o caso, aí sim, lutar novamente mais para frente, quando você estiver mais fortalecido, mais preparado, tiver em condições melhores de comprar essa briga, tá? Às vezes a gente precisa largar o osso. Comenta aqui o que você achou, essa foi a leitura da semana, tá? Envia para os seus amigos, para os seus familiares, pessoas que você gosta. Não esquece que no meio da semana eu posto uma leitura bônus para os signos que tem mais visualizações, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal para não perder as leituras com as orientações e outros vídeos que eu posto também, tá bom? Um grande beijo!